Então, a gente vai perceber que é um romance, quase que um romance teste, quase que um romance de ensaio. Você escreve o texto para verificar a validade dessas teorias dentro da produção textual, certo? Em Portugal, nós temos o homem, que é o grande nome desse movimento, o Eça de Queiroz. Quando eu penso no Eça de Queiroz, ele é o autor ali que rivaliza com Machado de Assis na literatura brasileira como o grande nome do realismo, naturalismo, em literatura escrita em língua portuguesa, né? Então, assim, se o Eça de Queiroz ele é um dos grandes em Portugal, o Machado de Assis é um dos grandes no Brasil. Então, existe aquela disputa de quem foi melhor. Então, é uma disputa que, assim, só vocês lendo os livros, desbravando cada um, vocês vão ter que escolher aí quem vocês preferem. Talvez seja uma questão nacionalista, talvez seja uma questão tipo o time de futebol que você ama e ponto final, mas eu prefiro o Machado de Assis, né? E Machado de Assis, brasileiro, nossa terra, acordava nossos costumes, não tem como não se apaixonar. Do Eça de Queiroz, eu separei aqui para vocês um livro que é o Primo Basílio, onde o Eça coloca bem claramente essa questão da crítica social, né? Ele vai criticar a questão do adultério, ele vai criticar a questão ali de uma não fidelidade dentro desse livro. Você basicamente tem um casal burguês, né, de classe média, que vive bem, que vive feliz, enfim, até que ele tem que viajar a trabalho. E ela fica sozinha, em casa, chateada, sem nada para fazer e tudo mais. Até que chega à cidade o primo Basílio. Muito criativo o nome da obra, inclusive, né? Então, assim, o primo Basílio chega à cidade, ela já havia tido um romance na adolescência com ele e eles se reaproximam, né? Eles na teoria, se apaixonam, começam a ter um caso, né? E o marido fica traído. O que acontece? O marido volta, Basílio mete o pé e a nossa protagonista aí, ela começa a sofrer de amor e também sofrer de chantagem, já que os empregados sabiam dos casos e começaram a chantageá-la. E por isso ela fica doente, né? E o marido cuidando dela na doença e tudo mais. E durante esse processo ele descobre efetivamente ali a traição. E ainda assim fica com ela e cuida dela, certo? Enfim, e a partir daí a gente vai trabalhar uma série de questões, principalmente no final, quando se descobre que o Basílio, o primo, ele não amava a protagonista, ele simplesmente a usava, né? A usava como um pedaço de carne. E aí, quando eu olho para o Eça de Queiroz, ele vai trabalhar naquela questão de a ideia de como você entrega o seu coração, como você abre mão dos seus princípios, como você abre mão da sua fidelidade e às vezes é em troca de nada. Ele vai falar muito sobre a questão da constituição do caráter humano dentro da obra dele, tá? Então é uma obra interessantíssima que vale a pena vocês lerem. É claro que eu fiz aí um resuminho da obra para vocês conhecerem. Pegaram um spoiler? Pegaram um spoiler. Mas um livro que tem mais de 100 anos de publicação não tem mais como reclamar de spoiler, né, gente? Vamos combinar desse jeito. Então, ó, vale a pena a leitura ainda assim. Para a gente fechar, para a gente resumir essa questão do realismo, do parnasianismo, do naturalismo, coloquei uma frase aqui para vocês, tá? Inspirada ali nos pensamentos de Eça de Queiroz, onde ele faz uma afirmação de que é o coração que faz o caráter. Então, quando eu penso nessa questão do coração fazendo o caráter, é a questão do coração ser adaptável ao meio e, consequentemente, o nosso caráter pode ser deturpado pelo coração, certo? Que é o que acontece aqui dentro da história de O Primo Basílio, onde ela se deixa levar pelas emoções e o seu caráter acaba sendo degenerado, certo? E aí qual é a reflexão que o realismo, naturalismo e parnasianismo deixa pra gente? A gente vai valorizar as emoções? Com certeza, mas a gente não pode esquecer a nossa racionalidade, o nosso caráter, o nosso ser verdadeiro é mais importante do que tudo, certo? E é nisso que vocês precisam focar, também levar isso para a vida de vocês. Certo, galera? Ficamos aqui então hoje, nos encontre na próxima aula, nos curta lá nas redes sociais, interaja conosco e não esqueça, ouse transformar o mundo através da educação.